Subo à tribuna para fazer uma pausa, um break, nos nossos desentendimentos humanos, que são muitos, né? E bastante estressantes e cansativos. Porém, esses nossos desentendimentos, eles duram há 10.000 anos. Desde que o homem se tornou agricultor, ele descobriu a agricultura, então ele sedentarizou e ele demarcou uma terra, cercou, botou a mão e disse, é minha. E aí começou toda a nossa história. O processo civilizatório do homem, ele é muito difícil, muito lento, com avanços e retrocessos, doloroso e também, invariavelmente, banhado em sangue. Os senhores podem ver que, inicialmente, o homem escravizou o seu igual. Eu não vou descer da tribuna, eles que têm que parar. Inicialmente, ele escravizou o seu igual, que era o inimigo de guerra, porque era o mais fraco. Depois, ele escravizou o negro, porque tinha uma outra cor. Depois, o índio, porque tinha uma cultura diferente. E as mulheres, ainda que de formas mais sutis, também foram escravizadas durante muito tempo. E essa condição ainda persiste em muitos lugares do mundo ainda hoje. Mas tudo foi se acomodando, porque esse processo civilizatório tão difícil, ele tem uma qualidade, ele é imparável. Ele é como uma grande bola que se move até pela própria lei da inércia. Porém, existe hoje ainda um contingente imensurável de outros seres que continuam sendo prisioneiros, escravizados, massacrados num verdadeiro holocausto. E esses seres são os animais, em pleno século XXI. Mesmo que a ciência tenha estendido pontes que nos unem até eles, através da comprovação da sua senciência. Para quem não sabe, é a capacidade que os animais têm de sentirem emoções, a mesma coisa que os humanos. Porém, eu tenho a fé, que é a certeza inquebrantável, que o século XXI vai assistir à libertação dos animais. Né, vereadora Frânio? O senhor também acredita, está comigo. Sim. Sim, sim, mas eles junto. Eles têm que vir junto. Por exemplo, o que nos dá assim, esse alento é que, na Faculdade de Direito da Federal, a medicina facultativa mais procurada é a de direitos dos animais. E a minha presença nessa Casa Legislativa tem a razão de que Florianópolis possa acompanhar esse processo, que não fique atrás. Nós já conseguimos, no ano de 2015, um bom pacotão de bondades de leis favorecendo os animais, que nós vamos agora continuar aumentando. Curiosamente, a única mulher na Câmara, ela não foi eleita pelo voto das mulheres como gênero, e sim pelo voto de todos que compartilham o mesmo ideal que eu. E aqui nessa casa eles terão uma voz firme, forte, que não tem medo, não cede a pressões, para falar por eles. Agora tem um outro lado da moeda. Como toda moeda tem dois lados. Na minha luta pelos animais, eu estive à frente do órgão de controle de zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde, durante muitos anos. E foi aí que eu conheci uma outra Florianópolis, muito longe da Florianópolis glamourosa, que é o destino mais desejado do Brasil. É uma Florianópolis sombria, feia e muito triste, porque eu tive que percorrer a cidade de ponta a ponta, subir morro, me embrenhei em todas as favelas da cidade, que hoje chamam de comunidades, mas é a mesma coisa, buscando animais para esterilizar, resgatando animais maltratados, retirando pitbull de rinha de pitbull, cavalos morrendo na carroça e toda essa gama de horrores que só os seres humanos são capazes de praticar.
E o que aconteceu é que eu chegava nessas localidades, via aquele animal completamente destruído, mas olhava para o autor do crime e ele era um humano maltratado. E os dois eram dignos de compaixão. Esses anos exercendo esse trabalho, eles foram muito importantes para a minha, digamos assim, evolução espiritual, social, se pode classificar isso dessa forma. Porque eu vi que a pobreza, aliada à ignorância, ela gera a desesperança, que se permeia facilmente pela criminalidade e pelas drogas. Então, nós começamos, eu e a minha equipe, nós começamos a tentar ajudar, estendendo pontes com outros órgãos da prefeitura. Por exemplo, encontrávamos muitos casos de problemas mentais, de alcoolismo, de menores, então a gente chamava Conselho Tutelar, o CAPS, da Secretaria da Saúde, Assistência Social e coisas assim. E foi um período muito benéfico, quando nós começamos a ser aceitos nessas comunidades, porque éramos aqueles que estávamos levando algum benefício. No Monte Cristo, ainda hoje, que é um lugar dito perigosíssimo, e é mesmo, essa equipe continua trabalhando lá, com o aval da comunidade. E tive umas experiências muito interessantes de que um dos chefões do tráfico, que tinha recém saído da prisão, porque tinha matado um oponente a queima-roupa, ele relutava em entregar a cadelinha dele para castrar, porque ele tinha medo que não voltasse, que morresse. Então, são algumas das idiosincrasias humanas que eu acho que mostra que a gente sempre tem que acreditar no ser humano, que ele pode sempre mais, desde que ele seja ajudado, que ele tenha um encaminhamento correto. Isso tudo eu estou dizendo para os senhores, para dizer que eu estou apoiando o processo de reconstrução econômica dessa cidade, porque eu acredito que é preciso voltar a crescer, a ter investimentos para que sejam aplicados em políticas públicas que favoreçam os que não têm nada e aqueles que não têm voz. 30 segundos. Tá, vai dar certinho. Para finalizar, então, eu só quero convidar os senhores a me acompanharem nessa caminhada em prol dos animais, porque é uma causa justa e nobre, que só dignifica o ser humano. Porque, notem bem, se nós marcharmos à frente das ideias do nosso tempo, essas ideias nos fortalecerão. Se nós marcharmos atrás, elas nos arrastarão. E se nós marcharmos contra elas, elas nos atropelarão. Obrigado, senhora vereadora. Eu vou conceder 2 minutos vereadora, eu concedo mais 2 minutos do meu tempo. Pode usar? Pode usar. Então, próximo partido, PR...